Eu espero que esteja dando para entender aí. Sei que a mensagem é bem simples, mas Jesus não foge disso, né? Esse é o estilo de Jesus. Jesus, ele é muito simples. Então agora nós vamos para a terceira pessoa que agradou Jesus Cristo e por causa disso recebeu um elogio da parte dele. Mateus capítulo 8, dos versículos 5 a 13. Então, Mateus capítulo 8 vai falar do centurião de Cafarnaum. Talvez alguém ainda não saiba, centurião é um posto, é uma patente do exército, e essa patente, né, é a liderança de 100 soldados. Então, aquele que é centurião lidera 100 soldados, tá certo? Esse era o caso desse homem aqui. Então, eu vou ler a partir do versículo 5. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazei isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, irmãos, o elogio que Jesus fez ao centurião tá aqui, né, no versículo 10, né, quando ele fala assim: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, né? Então, o que estava acontecendo aqui? O centurião acreditava que Jesus era o filho de Deus e que, como tal, ele tinha todo o poder no céu, na terra, e que, dando a ordem, o reino espiritual estaria obedecendo a ele, né? E aí o interessante, isso a gente vê aqui no versículo 8 e 9, tá? Quando ele fala: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e meu criado sarará, pois eu também sou homem sob autoridade. Enfim, a gente vê que o centurião precisava de uma palavra, né? Ele pediu uma palavra para Jesus. Mas por que será que ele pediu uma palavra para Jesus? É, de onde vinha isso? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas eu queria que você comparasse os dias do centurião com os nossos dias. Eu queria que você olhasse para aquilo que ele tinha e aquilo que nós temos sobre Jesus. Será que se ele tivesse, por exemplo, o testamento de Jesus na mão dele, como nós temos hoje, será que ele teria pedido para Jesus: Jesus, me dá uma palavra para que o meu criado
seja curado, né? O caso do centurião era o seguinte: ele não ia ter Jesus ali para sempre. Jesus estava de passagem. Ele então aproveitou a oportunidade, chegou até Jesus e pediu para Jesus: Jesus, me dá uma palavra. Talvez, é claro, ele tenha escutado falar de Jesus, mas eu creio que ele não sabia nem um terço daquilo que nós conhecemos de Jesus através da palavra. Ele tinha muito pouco tempo, ele tinha muito pouco, ele conhecia muito pouco a respeito de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele podia saber de alguns milagres que Jesus havia feito, ele poderia ter ouvido algumas palavras de Jesus, mas ele tinha Jesus pouco tempo perto dele. Nós temos mais acesso a Jesus do que o centurião pelo testamento de Jesus. Nós sabemos mais sobre Jesus do que ele. Nós temos o testamento, né? As palavras de Jesus, as palavras que foram ditas, é claro que de uma maneira resumida, mas nós temos, né? Estão na nossa mão nesse momento. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que quando nós estamos oprimidos por, às vezes, uma enfermidade, às vezes uma falta de dinheiro, às vezes um perigo, ou, enfim, alguma situação, né, movida pelas trevas, nós, algumas vezes, então, nos apegamos a coisas como uma profecia, eu vou pedir para o pastor orar, ou, eu vou pedir para Jesus falar comigo no meu coração, né? Não estou dizendo de maneira nenhuma que alguma dessas coisas seja errado. Tudo isso é bíblico, né? Mas eu estou dizendo que se a gente for olhar ali para a situação do centurião, a gente tem uma lição para aprender. Porque ele pediu para Jesus uma palavra, né? E nós temos um testamento inteiro. Então, se você olhar para sua Bíblia, você vai ver aí que o testamento todo de Jesus foi escrito para você, para mim, né? Nós somos os beneficiários dessa herança tão grande que Jesus deixou, né? E para cada situação que nós vivemos, 100%, né? Todas as situações que nós vivemos, as palavras como resposta já foram ditas. Elas já estão aqui acessível para nós, né? Então, naquela ocasião, o centurião pediu: Jesus, diga uma palavra e o meu criado sarará. Depois disso, ele saiu para encontrar o criado e ele já saiu tendo certeza de que o criado dele sarou, né? Tinha sarado porque Jesus disse: vai, seja feito conforme você creu, né? E nós também podemos ter a mesma fé que o centurião teve, porque nós temos as palavras de Jesus. Quando nós abrimos o testamento de Jesus, nós podemos encontrar a resposta para cada situação, né? E dizer assim: olha, tal versículo está escrito em tal lugar, ele serve para mim, ele serve para essa situação. Ele foi deixado aqui para mim, né? A gente pode trazer isso para a nossa vida e entender o que o centurião entendeu naquele momento. E quando você tiver, então, encontrado uma palavra que sirva para a situação que você está vivendo, pode sair certo de que a resposta vem, né? De que é a resposta que você precisa, seja qual for a situação, como fez o centurião, né?
Eu tenho certeza que se o centurião vivesse nos nossos dias, seria isso que ele faria, né? Ele não precisaria pedir para Jesus, Jesus, fala uma palavra, porque nós temos as palavras que Jesus disse. As palavras de Jesus já estão conosco. Então nós podemos nos apegar à palavra e ter ali as respostas que nós precisamos. E ter a certeza de que aquilo que nós precisamos foi alcançado, porque Jesus já disse. Então, irmãos, hoje eu quero deixar esses 3 exemplos para vocês. Eu quero compartilhar isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Como eu disse a princípio, é uma mensagem bastante simples, mas são palavras de vida. E se você guardar essas palavras, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente, vai ser uma vida de muita abundância da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz a todos os irmãos, que Deus, o Pai, possa estar nos abençoando, que nós possamos meditar nessa palavra, né? E bastante interessante a mensagem, né? Elevar a nossa fé. E antes disso, eu quero dizer para os irmãos, vou estar orando, mas quero dizer para os irmãos que o pastor Luiz está por aqui. Está atento aqui, está de ouvinte, porque Deus, o Pai, colocou no meu coração o desejo, né, de um propósito de jejum, de oração nesse mês de dezembro, tanto pela minha descendência carnal, né, material, como pela minha descendência espiritual. Estamos aqui orando e jejuando por todos os irmãos, né, pela minha família e por todos os irmãos que nos considera como pastor. Então nós sabemos que estamos vivendo épocas muito difíceis, né? E precisamos nos posicionar diante do reino, como eu tenho pregado para os irmãos, né? O reino tem olhado para nós, tem nos examinado para ver de que lado nós estamos. E a palavra de hoje aí, muito tremenda, porque Jesus, em certa ocasião, conversava com os discípulos, né? E os discípulos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus, em certa ocasião, ele diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, você vai pedir para esse monte, né? Sai desse lugar e lança-te no mar. E o monte irá. Mas é claro, irmão, que nós sabemos que não está falando de um monte, né? Um morro, um monte de terra, mas está falando, na verdade, de aflições, né? Muitas das vezes, como a Cibele falou, nós, pelo motivo de algumas aflições, nós, se chegamos a Jesus e pedimos para Ele, aumente a nossa fé. Eu, quando tive aqui o meu problema com o pé, né, que o médico disse que precisava operar, eu corri para Jesus e coloquei a minha fé em ação. E é assim como ela disse, né, por enfermidade. E também essa semana nós tivemos aí, nós pudemos exercitar a nossa fé quando ajudamos a nossa irmãzinha, a irmã Maria, né, com dificuldade. E esse foi um ato que tanto aumentou a fé da nossa irmã, como aumentou também a nossa fé, porque nós, como a Cibele falou, né, às vezes precisamos dispor de algo. Então é muito tremendo. Mas glória a Jesus, né? Estamos juntos, estamos por aqui e vamos orar e em seguida eu darei as bênçãos apostólicas. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco agora na Tua presença, Pai, com todos os irmãos e com a Tua igreja,
para pedir, Pai amado, que o Senhor venha aumentar a nossa fé nesses dias, Pai, para que nós possamos alcançar a Tua bênção. Pai querido, e se preciso for, Pai, que nós venhamos a pagar o preço, orando, jejuando, buscando a Tua presença, intercedendo pelos nossos irmãos, clamando, ajudando, porque sabemos, Pai, que estamos vivendo dias maus. Então venha nos ajudar, Pai, com Teu Espírito Santo, nos dando a direção correta daquilo que devemos falar, aquilo que devemos fazer para com os nossos irmãos. Pai amado, guarda a Tua igreja sobre a face dessa terra. Pai querido amado, aonde tiver, Pai, um filho Teu com necessidade, Pai, nós intercedemos agora e pedimos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos. Pai, nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Que Deus abençoe a Cibele, né, que eu pedi para ela, falei, Cibele, assume aí os estudos nesse mês de dezembro, que eu tenho um propósito a ser feito. E ela está sempre pronta. Então eu quero agradecer pela vida da Cibele e pela vida de todos os irmãos que de bom grado estiveram aqui ouvindo a palavra e aqueles que vão ouvir durante a semana. Que Deus abençoe a todos. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um nesta noite que veio ouvir essa palavra. Aqueles que vão ouvir durante a semana, também cada família representada. Pai amado, que essa bênção possa chegar a todos os irmãos da Missão Embaixadores de Cristo e a Tua igreja sobre a face da terra. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.